Gênesis 12, a partir do verso de número 1, diz assim, palavra do nosso Senhor. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado porque é o Senhor quem nos reúne aqui mais uma vez e pedimos a intervenção do teu Espírito Santo na tradução, ó Deus, da tua mensagem ao coração de cada um. Que assim seja, ó Pai, para a tua glória e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse hino que nós cantamos, Chuvas de Bênçãos, quantos conheciam esse hino já? Chuva de bênçãos queremos, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. É um hino conhecido e que expressa um desejo daqueles que têm fé em Deus. Serem abençoados por Deus e não pouco. E é justo que você espere ser abençoado por Deus, até porque você carece e precisa da bênção de Deus. E Deus é um Deus que tem muito prazer em abençoar. Deus, Ele abençoa, a Bíblia diz, aqueles que nele esperam. Tem um versículo em Isaías, número 49, verso 18, se eu não me engano, que diz que os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Agora, o que é estranho nesse Deus que tem prazer em abençoar, é que Ele inclui muita gente nesse seu desejo de abençoar. Ele abençoa tanto aqueles que nele esperam, como aqueles que não esperam nele, e nem reconhecem que aquilo que eles têm de bom na vida vem de Deus. Jesus, inclusive, uma vez diz lá no Sermão do Monte, Lucas capítulo de número 6, que o Senhor é bom também para aqueles que são ingratos e maus. Então, se você recebe uma bênção de Deus, você recebe simplesmente porque existe um Deus que tem um imenso prazer em abençoar aqueles que o buscam e aqueles que também não o buscam. A razão da bênção de Deus nada mais é do que a sua graça, a sua bondade e o seu amor. Então isso finda com qualquer orgulho religioso. Porque se você perguntar para um ateu, por que Deus te abençoa? Ele vai dizer, que Deus? Que Deus? Eu tenho essa casa aqui porque eu estudei e trabalhei. Eu tenho um emprego porque eu sou competente. Eu me basto. Se você perguntar a um cristão de mente legalista, por que Deus te abençoa? Ele vai dizer mais ou menos assim, numa linguagem bem evangélica, porque eu busco. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, eu mereço. Eu venho à igreja, eu, na medida do possível, entrego a minha oferta, eu procuro viver uma vida digna, cuidar dos meus filhos, ser fiel ao meu marido. Então, se Deus me abençoa, porque eu busco, é na verdade
porque eu mereço. E aí quando Deus não abençoa essa pessoa como ela esperava que Deus abençoaria, vem a frustração, quando não a revolta. Porque essa pessoa tem um relacionamento com Deus como se fosse um relacionamento de troca. Então Deus sempre está devendo, porque sempre quando ela se olha para o espelho, ela vê uma pessoa muito justa. E portanto Deus está sempre em dívida para com ela. E ela não consegue mais enxergar a graça de Deus em sua vida, porque quando ela recebe uma bênção, ela recebeu porque merecia mesmo, então está tudo certo. Se você perguntar para uma pessoa que entende Deus como o meio para as coisas, por que Deus te abençoa? Ela vai dizer assim, ora, porque a função de Deus é abençoar mesmo. Afinal, para que Deus existe se não para abençoar? Então a minha pergunta hoje para você aqui é, se alguém te perguntar, por que Deus te abençoa? Qual a sua resposta? Por que Deus te abençoa? Eu acho que se nós perguntássemos ao Abraão, que aqui no capítulo de número 12 é ainda Abrão, por que Deus te abençoa? Ele nos daria algumas respostas. Deus me abençoa porque Ele me abençoa para me capacitar a cumprir o projeto que Ele tem para a minha vida. E qual é o projeto que Ele tem para a sua vida, Abraão? O projeto que Deus tem para a minha vida é me abençoar a fim de que eu seja uma bênção. Porque o que diferencia a vida de um cristão da vida de um não cristão, não é que lá na horta do cristão chove, e na horta do não cristão não chove. Aí esse não cristão chega para o cristão e pergunta assim, por que na sua horta chove? Aí ele diz, porque eu sou de Deus, você não é. Não, não é assim. Não é que na horta do cristão sai o sol para abençoar, e na horta do não cristão não sai, não. Jesus vai dizer que Deus na sua misericórdia, Ele faz o sol se levantar e a chuva cair para tanto aqueles que o reconhecem como para aqueles que não o reconhecem. Ora, se não é a bênção na vida que diferencia um cristão de um não cristão, alguém que é de Deus e alguém que não é de Deus, o que diferencia então? Se Deus na sua misericórdia e na sua graça resolveu abençoar todo mundo, ou você acha que é só você que respira esse ar alpino da Suíça? Aqueles que hoje não estão aqui, não vão estar amanhã numa igreja, estão lá sendo abençoados. Se não é uma relação de troca, eu faço, então sou abençoado porque faço. O que diferencia um cristão de um não cristão? É que para aqueles que não são cristãos, Deus dispensa a sua bênção por graça e misericórdia. Mas para aqueles que foram chamados para serem seu povo, sua nação escolhida, Ele dispensa a sua bênção porque Ele tem um plano maior para esse povo do que simplesmente abençoar esse povo. O plano de Deus para esse povo é abençoar esse povo para que esse povo se torne uma bênção. É um plano maior. Então, como é que você se torna não apenas uma pessoa abençoada, mas uma bênção? Você se torna uma pessoa não apenas abençoada, mas uma bênção para outros, conforme o seu chamado e projeto de vida que Deus tem para você, quando você atende o seu chamado. Você tem um chamado.
Deus te chama não apenas para ser abençoado ou abençoada nessa terra, mas para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, alguns, para cumprir esse propósito e chamado, Deus chama para ser pastor. Outros Deus chama para ser missionário. Outros Deus chama para ser médico, para ser enfermeira, para ser mecânico. Mas todos Deus chama com esse propósito dessa pessoa não apenas ser abençoada, mas para abençoar. Agora, o interessante do chamado do Abraão foi o seguinte, que não foi Abraão que um dia chegou para Deus, acordou numa bela manhã e disse assim para o Senhor: quer saber, Senhor, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho para a minha vida. Eu quero ser patriarca. Eu tenho um sonho assim de, por meio de mim, o Senhor me dá um filho, e por meio desse filho nascer um outro filho chamado Jacó, e desse nascer 12 filhos, formar uma tribo, uma nação, e por meio de mim vir o Messias. Não foi o Abraão que acordou um dia e disse assim para o Senhor: olha, Senhor, esse é o plano da minha vida, o Senhor faça o favor de me abençoar. Porque é um plano digno. Não foi Abraão que escolheu ser patriarca, não foi Abraão que se chamou. Foi Deus quem um dia chegou para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar para que você seja uma bênção, e por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, um chamado divino não é um sonho particular. Um chamado de Deus é uma vocação divina, não é você que escolhe. Não é uma oração assim do tipo: Senhor, eu quero fazer tal coisa. A oração é assim: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha saúde, eis aqui os meus anos de vida que ainda me restam, eis aqui os dons e talentos que o Senhor me deu. O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? Qual a tua vontade? Aí você pergunta assim para mim: então, como é que eu vou saber se isso que eu desejo fazer é de fato uma chamada de Deus para a minha vida? Ou é só um sonho particular que eu tenho? Ainda que eu coloque o nome de Deus. Basta você responder, dentre algumas perguntas, uma. Nesse projeto, nesse plano, quantas pessoas são abençoadas? Você? Seu esposo? Filhos? Mas quem? Mas quem? No sonho pessoal, a gente se enxerga como abençoado. Na chamada divina, a gente se enxerga como uma bênção. Não apenas para nós mesmos, para a esposa, para 2 ou 3 filhos, um amigo chegado, mas a gente se vê como uma bênção para todo e qualquer que vier. Deitar a nossa sombra, ficar sob os nossos cuidados, debaixo da nossa ministração. A gente não se vê como abençoado somente, mas como bênção para o maior número de pessoas possível. Porque, sabe às vezes qual que é assim? Teve uma vez que eu fui pregar no encontro de mães. Era um grupo de mães que oravam pelos seus filhos. É uma coisa que Deus colocou no meu coração para falar para aquelas mães, foi o seguinte: olha, é muito bom que vocês orem pelos filhos e continuem. Mas não orem só pelos seus filhos, não.
Orem pelos filhos dos outros. E de todos. Porque a nossa ideia é mais ou menos assim: eu vou orar aqui pela minha casa, eu vou orar aqui pelos meus filhos, e o filho do outro é problema do outro. Fica ao Deus dará. Se ele quiser, ele ore a Deus, peça a bênção de Deus dele. E aí vai crescendo aqui um povo que é abençoado, e ali um povo que não é abençoado porque não busca a Deus mesmo, então fica ali. Mas nós ficamos aqui orando pelos nossos filhos, pela nossa família, e somos abençoados porque estamos orando. Só que aquelas crianças também estão crescendo. E um dia aquelas crianças, que nós dizemos não temos responsabilidade para com elas, elas vão, sabe, se encontrar com quem? Com quem? Você sabe com quem elas vão se encontrar? Com os nossos. Aí uma delas vai dizer o seguinte: olha esse barato que eu tenho aqui, quer experimentar? Olha esse livro aqui que eu estou lendo, 10 razões porque não acredito em Deus, quer ler? Ó, estou aqui a toda prosa, vamos para uma aventura? Aí você olha e diz assim: mas Senhor, o Senhor não disse que ia abençoar, Senhor? Sim. E o propósito da bênção era te abençoar de tal forma, igreja, povo de Deus, família cristã, a fim de que vocês se tornassem uma bênção para todas as famílias da terra, porque para a gente ser abençoado plenamente, todo mundo tem que ser abençoado. É por isso que o plano de Deus não é abençoar uma família, 2, 3, eu farei de você uma bênção para todas as famílias da terra. Então, na vocação que a gente assume diante de Deus, a gente assume essa responsabilidade de viver não apenas para ser abençoado, sonho mesquinho, mas uma vida que existe para abençoar. É igual eu fiquei sabendo que tem um restaurante, não, um supermercado na Alemanha, que quem idealizou o supermercado foi um cristão. E ele idealizou aquele supermercado a fim de que pudesse se vender produtos baratos, a fim de que até mesmo os mais pobres comessem daquilo que os mais abastados comem. Isso é projeto de Deus. Vou abrir um supermercado para abençoar a minha família. Que isso? Você é cristão? É povo de Deus? Então, o sonho tem que ser mais amplo. Tem que entrar mais pessoas. Tem que entrar, se possível, pela graça de Deus, todas as famílias da terra. Setor uma bênção. A gente cumpre essa vocação de sermos bênção para o mundo, então quando entendemos o nosso chamado, e quando entendemos que Deus nos abençoa para a gente abençoar. Interessante que na Bíblia você vai ver assim, Deus abençoando certas pessoas, e de repente fica claro porque Deus as está abençoando. Por exemplo, o Abraão, Deus levanta para abençoar só ele? Não, todas as famílias da terra. Depois Deus abençoa e levanta um tal de José do Egito. Ele estava lá na masmorra, foi vendido pelos irmãos, daqui a pouco ele está como príncipe do Egito. E aí, se ele fosse entrevistado em algum programa religioso, ele ia contar o testemunho dele. Mas depois se descobre que Deus o coloca ali, naquela posição estratégica, para livrar não apenas a família dele, o povo de Israel, mas os próprios egípcios e os demais povos da fome, porque Deus lhe revela que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Esse, apesar de ser um menino judeu, hebreu, no palácio do faraó. Mas depois se revela por quê.
Porque ele seria o libertador do povo de Deus diante do faraó. E a história da Esther? A Esther vai lá achando que está participando de um concurso de beleza, vence, aí está lá, daqui a pouco se mostra porque venceu. Por que Deus tinha dado aquela beleza a ela? Tinha um propósito maior, que era a preservação do povo judeu, pelo qual viria o Messias, que abençoaria quantas famílias mesmo? Todas as famílias da terra. Então, a gente tem que parar com esse negócio, olha, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque... Não, você está aqui onde você está hoje, porque Deus tem um propósito maior. Quanto maior é a bênção, maior é a responsabilidade, sabe do quê? De abençoar. Você recebeu a bênção do Espírito Santo, e junto com a bênção do Espírito Santo, a responsabilidade do quê? De testemunhar de Cristo a todas as nações, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria, até os confins da terra. É isso que está escrito lá em Atos 1:8. Você recebeu dons e talentos, e junto com essa bênção dos dons e talentos, veio a responsabilidade do quê? Servir. Você recebeu consolação na sua tribulação, e a Bíblia diz que Deus te consola nas tuas tribulações, para que com essa consolação, você console aqueles que são atribulados. Já aconteceu alguma vez assim de você orar, Deus manda alguém para me consolar, e aí Deus manda alguém para você consolar. Você recebeu bens. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas lê lá 2 Coríntios capítulo de número 9. Aquele que abençoa a semente, aquele que dá o pão para que se coma, continuará os abençoando em tudo, para que em tudo sejais generosos. É igual lá na Angola. Lá na Angola, tem uma missionária que ela começou... Aliás, irmãos, olha... Se aquilo que a gente recebe é graça de Deus e tem um propósito maior, e quanto maior a bênção, maior a nossa responsabilidade de abençoar. Eu já chego lá na missionária, mas queria fazer uma reflexão com você. Nós estamos hoje numa condição de beber água potável da torneira. Que responsabilidade nós temos diante de Deus como igreja para com aqueles que estão lá na África, ou lá em alguma região do Nordeste do Brasil, que quando toma água barrenta. Ou a gente está achando que está nessa condição porque é melhor que eles. Porque merece. Que é povo de Deus. É por isso. A gente tem liberdade de ir e vir. Você, se quiser agora, deu na telha, 5 minutos, levanta, vai embora, ninguém fala nada. Que responsabilidade nós temos como povo de Deus por mulheres que estão aqui na Suíça, em Basel, vivendo em cativeiro. Que responsabilidade que nós temos? Nenhuma. Não, pastor, eu vim aqui para ganhar a vida. E aí Deus reconheceu o meu esforço e me abençoou. Isso quer ser cristão?
Esse quer ser cristão? Então sou eu, Deus, minha família, e os outros, se quiserem, busquem a Deus. Então, se a gente está onde está, por graça, propósito maior, qualquer bênção que vier para a nossa mão, a gente tem que olhar para ela, agradecer a misericórdia, a graça, e dizer assim para Deus: Senhor, me dê sabedoria, porque junto com essa bênção, vem sobre mim privilégio e a responsabilidade de abençoar. Esse é o meu chamado. Não é viver só para ser abençoado, é viver para abençoar o maior número de pessoas possível, porque nós somos o povo de Deus, nós somos igreja de Jesus. Então a história da missionária é o seguinte: ela participa de um projeto junto com a igreja dela, de dar um casal de cabrito, para uma família pobre. E aí a família pobre cria o casal de cabrito para ter leite e carne, com uma condição: primeira cria, essa família tem que doar para outra família pobre, para que aquela outra família pobre tenha carne e leite na sua casa, que por sua vez vai doar a cria para outra família. Estão sendo abençoados e aprendendo a abençoar. Porque como Jesus disse, você se lembra? A quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Você se torna uma bênção, não apenas uma pessoa abençoada, quando você, por onde você passa, você constrói altares. Porque, sabe o que às vezes acontece? Você recebe um chamado de Deus e você pensa que amanhã você já está lá na África como missionário. Você recebe um chamado de Deus e você pensa que amanhã já está vivendo o chamado. Não, às vezes demora. Por exemplo, a gente acha que o Abraão recebeu o chamado, no outro dia ele estava deixando tudo. Se você ler lá Atos capítulo de número 6, o Estevão vai dizer que o Abraão recebeu o chamado quando ainda estava na terra dos caldeus. E aí depois ele vai para a terra de Harã, ainda com o seu pai. E é depois que o seu pai morre na terra de Harã, que ele vai então para a terra da promessa. Então há um tempo. Então às vezes vem uma angústia assim no seu coração, não sei se você já passou por isso, de às vezes você se sentir no lugar errado, na hora errada, e fazendo aquilo que não era para você fazer, não no sentido que você está fazendo uma coisa errada, mas que Deus te chamou para fazer uma outra coisa, e você está fazendo uma outra coisa pela questão da necessidade. Então, irmãos, nem sempre você vai poder estar no lugar que você quer, na hora que você quer, fazendo o que você quer, mas não importa o lugar onde você esteja, você pode construir altares. O Abraão, antes de chegar à terra prometida, aonde ele passava ia construindo altares. Olha o que diz aí o verso de número 7 do capítulo de número 12. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então quem olhava por onde o Abraão passava, não se lembrava só do Abraão, mas do Deus de Abraão. Então, por exemplo, quando você ora por alguém lá no seu serviço, você constrói um altar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Quando você fala de Jesus, prega o Evangelho para uma pessoa, você constrói um altar. Eu não sei se o altar vai ficar de pé, naquele coração. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Quando você faz o seu serviço lá como se fosse para o Senhor, você constrói um altar. Porque naquele serviço ficam as digitais de Deus,
E a Bíblia diz que o vosso trabalho no Senhor não é vão. É igual um sujeito que fazia valetas. E aí depois que ele fazia uma valeta, diz que ele pegava a enxada e colocava assim no queixo e ficava olhando a valeta. Todos os seus amigos já tinham levantado, ido para cima do caminhão, e o sujeito ali olhando para a valeta. Aí um dia não aguentaram mais e perguntaram para o sujeito: escuta, a gente termina aí as valetas, sobe todo mundo para o caminhão para ir embora, e você fica aí olhando essa valeta, que você fica conversando com essa valeta, meu filho? Aí o sujeito disse: não, eu fico conversando com Deus. Porque amanhã vai vir o pessoal pôr o cano aqui nessas valetas que a gente fez. E quando forem colocar o cano aqui nessa valeta que eu fiz, eles vão dizer assim: puxa, essa valeta está perfeita. É só colocar o cano, as outras a gente tem que remendar, arrumar, serviço mal feito. Mas essa aqui, olha, só pôr o cano. E aí eu estou falando assim para Deus, que quando eles fizerem esse comentário, que o Senhor receba isso como louvor. E quarto e último, sabe por quê? Como povo de Deus, você tem a responsabilidade de ser uma bênção, não apenas viver para ser abençoado. E de fato se torna uma bênção pela graça de Deus. Porque se a gente for ver o texto aqui, irmãos, o nosso amigo Abraão, ele quase coloca tudo a perder, né? Porque a partir do verso de número 10 vai nos contar que teve uma fome, apertou a situação, e o Abraão desce para o Egito. O texto não fala que Deus falou para ele ir para o Egito. O texto fala que ele foi para o Egito. E aí lá no Egito, o Abraão quase coloca todo o plano de Deus a perder, porque ele, com medo de ser morto, ele entrega a mulher dele, a Sara, para o faraó. E sem a Sara não dava para cumprir a promessa. Porque era por meio da Sara que ia nascer o Isaac. E havia descendência para abençoar todas as famílias da terra, que inclusive somos nós. Quando Deus vê isso, aí Deus, como diz o povo, entra na causa. E vai lá, intervém e devolve a mulher pro Abraão. E aí o Abraão recebe um puxão de orelha do faraó e é recolocado na rota da promessa. Por que é importante a gente ver isso na história até de um homem gigante da fé como Abraão? Porque às vezes você tem o sentimento que você tomou a rota errada na vida. Você olha assim para a vida e diz: não era isso que eu devia ter feito, não era essa decisão que eu deveria ter tomado. E eu coloquei agora o plano que Deus tinha para a minha vida a perder. E é verdade que por causa das pressões da vida, a gente pode tomar algumas decisões que nos façam sofrer, nos tirar da rota do caminho que Deus tinha para nós e colocar em risco o plano A de Deus para a nossa vida. É verdade. Mas verdade maior que essa é que maior do que os nossos erros, enganos e fraqueza é a misericórdia de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, pode te tomar pela mão aonde quer que você esteja e colocar você de volta na rota da promessa, no caminho em que você não apenas é abençoado, mas é uma bênção. Por isso, irmãos, a minha oração como pastor é que de fato você seja abençoado e que Deus derrame chuvas de bênçãos na sua vida
mas que a sua oração diante de Deus seja: Senhor, eu não quero apenas ser abençoado nessa vida. Eu quero nessa vida ser a maior bênção possível para o maior número de pessoas possível, porque aquilo que o Senhor disse a Abraão também vale para mim e vale para você. Ser tu uma bênção. Que Deus faça da minha vida, da sua, da vida da nossa igreja, uma bênção, se possível for, para todas as famílias da terra. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.